Bom dia, amigos e companheiros da Escola Jesus Cristo. Vamos continuar hoje o estudo do livro Os Mensageiros, agora no capítulo 48. Pavor da Morte é o título. Para a abertura desse nosso estudo, eu escolhi um texto da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira epístola, no capítulo 15, versículo 55, quando Paulo questiona: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E também a questão 150A do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: como a alma constata sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Ela tem ainda um fluídico que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, no perispírito está, né, é, a base de todo fenômeno mediúnico e também da existência, da sobrevivência da alma após a morte. Vamos ler os parágrafos agora para a gente ir estudando as lições que cada parágrafo nos apresenta aqui. O tema central já é o título da lição, Pavor da Morte. Mas aborda ainda outros temas, como a reunião mediúnica espalhando caridade. E também fala das nossas saudades, podendo elas dificultar nossa adaptação à vida espiritual. Por isso, a necessidade que alguns mortos têm de estarem entre os vivos. E nós vamos agora analisar cada parágrafo. Viviane, você pode revezar aqui comigo na leitura? Eu ando com o olho bem ruim. Numerosas explicações do orientador atendiam às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? É a visão prática, lúcida, lógica de André Luiz a questionar sempre isso, eterna curiosidade, que é o móvel de todos esses livros que nós estudamos, né? De suas crônicas espirituais. Então, ele questiona a Aniceto por que os espíritos precisavam de nós aqui na Terra. E aí, respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. Olha a maneira como ele interrogou, respeitosamente. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais
quando sentem a mortal saudade do rebanho, para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos aos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias, muito interessante, incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimatação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, nós vimos aí que a maioria dos desencarnados são esclarecidos lá mesmo no mundo espiritual, como o próprio André Luiz o foi. Mas ficamos sabendo, por esse terceiro parágrafo, que há criaturas que precisam da nossa intervenção, nós encarnados, para sua melhor adaptação à vida após a morte. Há os atormentados pela saudade da terra. É muito interessante que eles precisem, daí a importância das reuniões mediúnicas, a reunião onde eles vão aurir essas energias psíquicas que vão dar ânimo, força nova para eles começarem a vida. É claro que a maioria sai da Terra doentes, né? Enfraquecidos, muito tempo vivendo na cama, sem atividade. Outros vão repentinamente num acidente e ficam machucados, membros são arrancados do corpo e tudo isso. E aí eles precisam fazer esse contato com os humanos, precisam do socorro mais eficiente no contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. E mostra essas reuniões como incubadoras de energias psíquicas para esse serviço de aclimação dos recém-desencarnados. Essa definição nos dá o alcance da importância das reuniões mediúnicas dentro da casa espírita. Ela é, de certa forma, responsável pela segurança da casa. Sim, porque todos nós somos conturbados e todos nós que ali trabalhamos, militamos, também precisamos dessa assistência da reunião mediúnica a esclarecer aqueles que também nos seguem por quaisquer motivos e que nos acompanham. Então, a reunião mediúnica numa casa espírita, ela funciona por defesa da própria estrutura espiritual da casa. Ela é responsável pela segurança de nossos templos. Por ela é que muitos operosos trabalhadores da casa são cuidados. Todos estamos sujeitos a essas mentes infelizes, a nos tumultuar a vida. Chico Xavier faz um alerta sobre essa necessidade dessa reunião no item 101 do livro Evangelho de Chico Xavier. Ele diz assim: já ouvi dizer que muitos querem acabar com a reunião de desobsessão. Ora,
como é que os médiuns irão trabalhar? Como vamos fazer com os espíritos que têm vindo até nós necessitados desse contato com o mundo? Ou seja, uma casa espírita não pode sobreviver sem uma reunião de desobsessão. Palavras de Chico Xavier. Depois nós lemos no parágrafo 4, e designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si, deram calor magnético, irradiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas a entidades combalidas e inadaptadas. Então, aí continua, e sorrindo, concluiu o bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai não cria, nada cria em vão. Terminada a reunião, com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, é médico, gente, facultativo, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Aí nós vamos ver que o contato com o calor do magnetismo humano desperta novas forças nos recém-desencarnados. Todos que estão na sala colaboram com o seu magnetismo humano, até mesmo aquelas pessoas que dormem a reunião inteira, não é? Os invigilantes, essas irradiações que emanam de todos nós encarnados são manipuladas pelos benfeitores espirituais e acrescidas de outras combinações fluídicas feitas por eles para favorecerem os espíritos necessitados. E a grande lição aí, Deus nada cria em vão. Tudo é aproveitável. Então, terminada a reunião, né, com benefícios para todos, que ele não descreve tudo, porque não há tempo para isso, Aniceto, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. O facultativo, que ele chama, é o que acompanhou a doente que eles estão, os doentes que eles estão tratando, porque nós somos sempre acompanhados em nossas doenças, mesmo na fase terminal, por espíritos que nos assistem, por médicos espirituais que nos atendem às necessidades, especialmente nessa fase final de nossas vidas. No parágrafo 9 a 11, grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel,
como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. Então, nesse parágrafo, é que fica claro que ali reúnem-se espíritos que atenderam aquele grupo de espíritos desencarnados que eles estão levando à casa espírita para esse banho magnético, né? Esse calor magnético, essas irradiações dos nossos corpos de pessoas encarnadas, né? Então, e depois diz, e são sempre muitos, número crescente, responde ele, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, de cegos, de aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Ou seja, a especialização, né? A pessoas da vida espiritual que se dedicam a cuidar de pessoas perturbadas, outros se dedicam aos moribundos, outros a algum tipo de doença específica, como a tuberculose. Então, são pessoas que lá na vida espiritual aprimoram os seus conhecimentos dentro de uma área das doenças físicas da Terra para eles serem úteis, né? Então, nesses parágrafos, nós vimos que a reunião em pauta atingia a encarnados e a desencarnados. E nela há sempre um médico responsável por um número X de desencarnados ainda doentes em tratamento naquele templo. Quando se fecha um templo, nós deixamos muitos espíritos, como deixamos muitos encarnados sem atendimento necessário. Nós esquecemos da função hospital que os nossos templos desempenham. Chico Xavier diz assim: para mim, centro espírita tinha que abrir todo dia, o dia inteiro. Se é um hospital, como dizemos, como é que pode estar de portas fechadas? É verdade. Minha mãe pensava assim também. E o grupo que funcionava aqui em nossa casa, ela atendia o dia inteiro. E se alguém batesse a porta de noite, de madrugada, em necessidade, o grupo abria as suas portas para o atendimento. Então, essa visão de Chico é a visão de espíritos esclarecidos que não temem o trabalho, não tem hora específica para servir, porque a dor do outro não pode esperar. Outra coisa que ele diz aqui é que a clientela cresce dia a dia. Vamos imaginar nessa hora de pandemia, onde houve tantas mortes, além dos médicos espirituais devotados a cada grupo de espírito, há aqueles que se dedicam a alguma especialidade, né? Então, são as especializações. Creio que muitos devem ter se preparado para o atendimento aos doentes que estão partindo
vítimas da Covid-19. Assim eu penso, porque eles se preparam antes. Nada na vida espiritual acontece de improviso, não é? Achamos que eles estejam nessa hora muito ocupados nesse instante de pandemia, com muitos desencarnados saudosos de suas famílias, de quem sequer puderam se despedir aqui na Terra. Então, nessa hora é que mais se precisava dos grupos espíritas abertos, especialmente as reuniões mediúnicas, onde os médiuns podem doar suas energias a esses espíritos, facilitando-lhes a adaptação à vida espiritual, né? 12 agora. Quer ler para mim, Vivi? Lê alto, bem alto. Puseram-nos a caminho e, a breves minutos, estacionaram-nos diante de um edifício de vastas proporções. O colega, gentil, conduzindo-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Até o 15. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo a tempo. Mas a pobrezinha, há 6 horas, está dominada por terrível pavor. E apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o recentista esclareceu: aquele é o noivo que a espera há muito tempo. Tá. Então, aqui nesses parágrafos, nós vemos que o grupo, né, ruma a um outro lugar, a outro espaço, vão juntos para um necrotério, a fim de ampliar os conhecimentos deles sobre o impacto da desencarnação no espírito imortal. É muito consolador, né, a gente saber que nós temos sempre alguém a nos esperar na nova forma de vida que nós vamos viver daqui a pouco. Mas o espírito que não se prepara na religião para a morte sempre dá mais trabalho aos médicos e aos técnicos espirituais, especialistas nesse processo de desencarnação. Esse espírito que eles analisam, essa criatura humana, estava jungida ao cadáver e não queria se desprender por medo. É aquele célebre medo de espírito que nós temos aqui na Terra. Então, ela viu o ex-noivo dela, que morrera há muito tempo antes dela, e ela aí ficou com medo até de abrir os olhos, entrou em pânico. E, no entanto, ele aguardava ela com carinho, com zelo, e não conseguia que ela fosse embora com ele, não é? O 15 era o cavalheiro cuidadoso, que o receitista, no caso, que estava atendendo a ela,
esclarece e mostra ao grupo aquela cena, né? Pode continuar, Viviane, para mim. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Pode ir. Aniceto, que tudo pareceu compreender no abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas chama sem cessar, identificando-lhe o terror. Tá bom. Então, nós vimos aí o terror que já se tem da morte, que ela não se entregou à morte, ela não dormiu na hora que devia dormir. E que pode até esse terror nos fazer recusar o afeto das pessoas que nos amam de verdade, que nos aguardam do outro lado, pessoas a quem nós amamos também. E esse medo pode até suplantar o amor em certos momentos da vida do recém-desencarnado. Então, nós precisamos muito vencer o medo da morte e o medo de espírito. Porque talvez esse pânico nos venha, esse medo que todo mundo traz da morte, além do nosso instinto natural de conservação, pode vir também de lembranças de mortes dolorosas do passado, em épocas de muita brutalidade humana, e de trágicos retornos à vida espiritual, à vida verdadeira, que nós acumulamos nas nossas lembranças das antigas experiências aqui na Terra. Então, esse medo da morte, enquanto a gente está vivendo, até se justifica, porque nós estamos meio que esquecidos do processo e é sempre alguma coisa nova, é o natural medo do novo que muita gente tem, né? Então, a triste opção dessa criatura de não se desligar do corpo cadavérico por medo de enfrentar um encontro com alguém que já havia morrido, e nos faz ver o medo quão inócuo, quão sem explicação, é esse medo que nós temos dos mortos. Medo de espírito. É triste para quem nos ama, a gente tem medo deles. Mas é mais triste ainda a gente reconhecer que há espíritas que têm medo de espíritos, como se ele também não fosse um deles. Em pleno século XXI, com esses conhecimentos da vida além da vida da Terra, já em tudo quanto é forma de comunicação do mundo atual, nos filmes, nas novelas,
em toda parte, nós estamos convivendo com esse conhecimento de que a vida continua. Como é que nós espíritas vamos ter medo de nós mesmos? Porque nós somos espíritos. Se a gente se olhar no espelho, nós somos os espíritos, mas ninguém corre. Por que nós vamos ter medo de outras pessoas, às vezes muito queridas, só porque não estão com o corpo físico? Então é uma coisa incoerente. Espírita ter medo de espírito, né? Em pleno século XXI. A experiência também ditou a Aniceto, aqui no relato, a forma melhor de amparar aquela moça desencarnada com um diálogo correto com ela, não é? Vamos ver aqui, vou ler aqui. Redarguiu Aniceto conselheiral. A ausência de preparação, você já leu esse, não? A ausência de preparação religiosa, meu irmão, ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Portanto, por enquanto, conserve-se a alguma distância. Então, pediu ao noivo dela que se afastasse, porque ele iria fazê-la dormir, a fim de que ela repousasse e acordasse bem. Quando a gente dorme mal e passa por momentos difíceis, dolorosos, transtornados, isso deixa alguns traumas na gente e muita excitação, que aumenta o nosso medo de tudo. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento, ele falou. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Então, aqui ele arranjou o jeito. Vamos reparar no cuidado de Aniceto, fazendo-se acompanhar do médico que havia cuidado dela nos seus últimos momentos, quando ela estava mais desprendida do corpo e seu espírito podia ver o médico espiritual ao lado dela, talvez até por um sono induzido, e que com certeza ela julgava que aquele médico pertencesse ao mundo físico, ao mundo dos encarnados. Então ele foi com esse médico. Outra coisa para a gente observar é o modo como ele fala com a doente, com inflexão paternal, ou seja, com aquele carinho que só pai tem. O que era mais doce, o que era assim a mais doce verdade para ela, ficou como um pesadelo, só por conta do medo, do terror. Por isso Jesus nos pediu, nos seus momentos finais na terra, não se turbe o vosso coração. Na hora de angústia, na hora de medo, é recordar essas palavras de Jesus. Não se turbe, não deixa que o nosso coração fique tumultuado. Procuremos um lugar sereno, sossegado, dentro de nós mesmos. Recolhamos-nos em prece sempre que algum sentimento de medo, de pavor, de insegurança nos acometer. Se a gente tiver esse hábito aqui na Terra, na hora da nossa passagem para
a vida verdadeira, nós vamos usar esse hábito para nos ligarmos a Deus em prece e não teremos medo desse momento bonito do reencontro com aqueles que nós amamos. Então, ela aí falou, graças a Deus, a palavra é um sintoma de vida, não é? E ela aí houve também a lição, a lembrança de Aniceto de que não há morte, só existe a vida. É o Senhor o novo médico? Indagou, confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É o que o espírito recém-desencarnado precisa. Ele dorme por um bom período até acordar bem relaxado, sereno. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Então, aqui nós vamos ver que o cansaço causado pelo sofrimento final de sua vida exigia agora um bom sono, velado pelo seu amor. Há sempre alguém que nos espera, aqueles que nos amam de verdade, eles esperam, e aqueles que bem produziram na terra, independente de qualquer corrente religiosa a que tenham pertencido aqui, essas criaturas não ficam desamparadas. Notemos que há uma omissão temporária da verdade. Aniceto não diz para ela que ela morreu, né? Há muito, em muitos grupos que eu vi, os doutrinadores tinham, parece, até o prazer em dizer que a pessoa estava morta, que ele não era mais do mundo físico. Isso era um choque tão grande para os espíritos, assim, de forma tão repentina, né? E Aniceto não faz isso, né? Esconde temporariamente a verdade, mas em favor dela mesma, porque nem sempre as verdades podem ser expostas. Chico Xavier também nos dá esse alerta. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. E é verdade. Há pessoas que têm o hábito de querer dizer a verdade. Ah, comigo é a verdade. Pão, pão, queijo, queijo. Então, não é assim. As pessoas, seus espíritos, são delicados. Nós não estamos lidando com pedra, com massa bruta. Nós temos sensibilidade na alma. Então, precisamos de um pouco de paciência para conhecermos as verdades a nosso respeito. Reparemos também na forma respeitosa como Aniceto se afasta do corpo, do cadáver dessa moça. Diz assim: recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e, depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Então, ele, nessa hora, ele vai, a moça, e aplica o passe, mas pede a ajuda dos companheiros que o acompanhavam
no que tange a necessidade da oração conjunta, daquela força, daquela energia de harmonia, de igualdade de propósitos, para que ela, enfim, pudesse ser beneficiada por aquele atendimento, né? Deslocou-a, recomendou, assim, já li, deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Nessa hora, a gente vê que o respeito que os espíritos têm pelos corpos dos cadáveres, né? Pelo cadáver que está ali. Essa forma respeitosa, afastou-se com respeito. Por quê? Porque o corpo é o nosso templo, é um empréstimo divino, é parte da terra que nos facultou a possibilidade de aprendermos aqui, de resgatarmos aqui os nossos débitos com a lei. Por isso, o corpo merece tanto respeito por parte dos espíritos. E ele, então, se afasta, não é? Mas entrega a moça ao noivo, que a partir dali seria o cuidador daquele espírito. Por quê? Porque já havia um amor tecido nos sonhos que sonharam juntos, nos sonhos de construção de um lar que os dois, a que eles se dedicaram na juventude, como o amor da terra é assim tão respeitado pelos espíritos superiores. Toda forma de amor aqui na Terra é a forma que a gente pode amar a cada processo evolutivo de nossas vidas. Nenhuma forma de amor pode ser censurada aqui na Terra. Os animais, né? Diz André Luiz no outro livro, que o tigre, a fêmea lambendo a sua cria, exercita-se nos rudimentos do amor. Tão bonito isso. Tudo é amor. Tudo é amor. E aqui e fora daqui, toda a criação divina resplende amor. E nessa hora, o Aniceto encaminha a moça ao noivo, não é? Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos, retirou o espírito dela e, com zelo amoroso de um pai, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Tão bonito esse capítulo, tão linda essa descrição. Agora, Aniceto dizendo, agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Que coisa bonita! O jovem, imaginemos, façamos na nossa mente essa imagem, porque toda imagem bonita, ela favorece a espiritualidade na elaboração das formas do atendimento
aos espíritos necessitados. Então, essa imagem bonita do noivo tomando a noiva nos braços e saindo com ela espaço afora, volitando, levando o fardo suave do seu amor. Todo fardo que é carregado com amor, por amor, para o amor, se torna suave. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Então, ela não tinha uma dedicação religiosa, mas ela era uma pessoa que cultivava a virtude. Por isso, ela não passou por zonas purgatoriais. Ela foi direto para o espaço onde o noivo havia reservado uma casinha para os dois. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se adaptado à vida nova. E acho que isso aqui é uma pérola de André Luiz. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Essa aqui é uma das pérolas de André Luiz que eu gosto de, de pesquisar. Não há obstáculos para os bons, para os virtuosos. Facilmente a criatura, tanto aqui na Terra como na vida espiritual, a sua bondade abre-lhe o caminho. E, desejoso talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Deus é Deus de vivos. Então, a bonita cena da alegria do noivo que chorava de alegria, de gratidão, e que coloca a noiva nos braços e volita pelos espaços. Pela bondade natural de seu coração, ela foi amparada pelas suas virtudes. Se a falta de religião dificultou seu primeiro momento na vida espiritual, suas virtudes facilitaram sua ascensão direta nos braços do seu noivo amado. Aniceto arremata as lições desse episódio com o Evangelho, alertando-nos para não manter em nossas cogitações ideias tristes, macabras da morte, mas sim a boa ideia da vida abundante que Jesus nos ofertou. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Um grande abraço. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, agradecemos, Senhor, ao teu amorável coração paternal, a bênção dessa possibilidade de reunirmos-nos através dos meios virtuais, a fim de que nosso trabalho da Escola Jesus Cristo não sofra solução
de continuidade. Abençoa, Senhor, nosso estudo, abençoa nossa casa, abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão conosco a cada domingo, acompanhando os estudos de nossa escola, e te rogamos nessa hora por todos aqueles que estão partindo da terra, que eles possam, Senhor, ter esse amparo que vimos, que estudamos na lição de hoje, que os espíritos da luz e do bem, que os médicos espirituais possam amparar a cada um dos que estão retornando à vida verdadeira, e que os doentes, nesse momento, de todos os hospitais do Brasil e do mundo, recebam a prece de nossos corações, a rogar por cada um deles e por seus familiares, numa súplica da misericórdia, da compaixão, do amor a nosso Pai Celestial. Venha até nós, Senhor, e despede-nos agora na sua paz. Que assim seja.